Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos estudar a preparação e a padronização de algumas soluções. Alguns conceitos importantes: a titulação é o processo envolvido na reação entre o analito, ou seja, aquela substância que eu quero descobrir a concentração, a quantidade dela, e a solução de concentração conhecida, que a gente também pode chamar de solução padrão. Geralmente, pessoal, o analito ele vai ficar no Erlenmeyer, tá bom? E a solução padrão, a solução que a gente conhece, a concentração, vai ficar na bureta. Então, quem é a solução padrão? É a solução cuja concentração é conhecida com grande exatidão. Elas são preparadas a partir de substâncias consideradas como padrão primário. Na aula passada, a gente viu os conceitos de solução padrão e de padrão primário. Então, é importante que vocês atentem para a questão das condições de uma substância para que ela seja considerada um padrão primário. E são utilizadas para a determinação de concentração de soluções de ácidos e bases fortes. Então a gente vai utilizar essas soluções padrão para determinar a concentração de ácidos e bases fortes, que vão passar a ser chamados de padrão secundário, tá bom? Então a gente tem o padrão primário, e aí quando a gente determina a concentração desses ácidos e bases fortes, como HCl, NOH, por exemplo, eles passam a ser padrão secundário. Para determinar a massa ou a concentração do analito, a gente precisa conhecer a reação entre o analito e a solução padrão, conhecer também a concentração da solução padrão e saber o volume que eu gastei da solução padrão para reagir completamente com o analito. Então é importante que vocês lembrem algumas fórmulas lá do ensino médio, como, por exemplo, a molaridade, que a gente pode representar por esse M, que é o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução, ou também a molaridade é a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. A densidade, que é a massa da solução dividida pelo volume da solução, tá bom? O título, que pode ser em massa, massa, ou volume, que vai ser sempre a massa do soluto dividido pela massa da solução, ou o volume do soluto dividido pelo volume da solução. E para eu transformar esse título em porcentagem, é só pegar o título comum e multiplicar por 100. É importante também que vocês lembrem da relação entre as principais unidades de concentração. Vocês viram lá no ensino médio, concentração comum é igual a concentração molar vezes a massa molar do soluto, que é igual a normalidade vezes o equivalente, que é igual ao título vezes a densidade vezes 1000. Eu coloco esse 1000 quando a densidade for grama por ml. E o título, pessoal, sempre lembrar, ele tem que estar na forma centesimal, ele não pode estar em porcentagem. E a última que vocês vão ter que lembrar é que é a fórmula da diluição. Na diluição, a gente tem o seguinte, que é a concentração, qualquer uma das unidades de concentração, por exemplo, a molaridade inicial vezes o volume inicial é igual à molaridade final vezes o volume final. Seja essa concentração molaridade, normalidade, título, tá bom? Molaridade, concentração comum, vai obedecer sempre essa relação. Concentração inicial vezes volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Então agora nós vamos preparar uma solução padrão de ácido clorídrico 0,1 mol por litro. A primeira coisa que a gente vai observar é no frasco do reagente padrão analítico algumas informações como concentração da solução, tá bom? Porcentagem, no caso, quantos por cento tá, no caso aí do nosso frasco, a gente já sabe que o título é 37%, densidade, e a partir daí determinar a concentração. Então nós vamos calcular o volume necessário de HCl, já que o ácido clorídrico é líquido, a gente vai determinar o volume desse ácido, tendo por base a densidade e a porcentagem, ou seja, o título em porcentagem, e também a massa molar do ácido, para preparar um volume de
500 ml de solução 0,1 mol por litro. Então a gente vai se utilizar de duas fórmulas. A primeira fórmula é a relação entre as unidades de concentração. Então, primeiramente, a gente vai determinar qual é a concentração em mol por litro de ácido nesse frasco. Então, vamos utilizar essa relação aqui. Massa molar vezes a molaridade do ácido é igual ao título vezes a densidade vezes 1000. E depois a gente vai utilizar a lei da diluição. E depois a gente vai utilizar a relação da diluição. A concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é determinar a concentração em mol por litro do ácido. Então a molaridade vai ser igual ao título vezes a densidade vezes 1000 dividido pela massa molar. Substituindo esses valores, o título 37%, a gente coloca 0,37. Falei para vocês que o título tem que ser na forma centesimal. A densidade 1,19 dividido pela massa molar, que é 36,5. Fazendo esses cálculos, a gente vai ter que a molaridade do ácido nesse frasco é aproximadamente 12,1 mol por litro, tá bom? Então já descobri a molaridade. Agora eu vou jogar na fórmula da diluição. Então eu quero saber qual é o meu volume final que eu vou tirar daqui do frasco de ácido clorídrico para ter uma concentração 0,1 mol por litro. Então, a molaridade inicial vezes o volume inicial é igual à molaridade final vezes o volume final. Qual é a molaridade inicial? 12,1 mol por litro, não é isso? Que eu tenho no frasco é 12,1 mol por litro de ácido. Qual é o volume inicial? O volume de ácido que eu vou ter que tirar desse frasco? Eu não sei, é o que eu quero saber. Qual é a molaridade final? A concentração final que eu quero? 0,1 mol por litro. Qual é o volume final que eu quero? 500 ml. Eu posso cortar mol por litro aqui, mol por litro aqui. E vamos lá, organizando essa equação, eu tenho que o volume inicial vai ser igual a 0,1 vezes 500 dividido por 12,1. Então, fazendo esse cálculo, eu tenho que o volume inicial que eu vou retirar do meu frasco de ácido clorídrico concentrado vai ser de aproximadamente 4,1 ml, tá bom? Então, a partir daí, eu sei qual é a quantidade de volume que eu vou tirar desse frasco, eu posso preparar a minha solução. Para preparar a solução, eu vou utilizar os seguintes equipamentos e vidrarias. O balão volumétrico de 500 ml. Lembre que nessa marca aqui, no ponto de calibração, eu tenho 500 ml. Uma pipeta graduada de 5 ml, porque eu vou precisar retirar 4,1 ml aqui do frasco de ácido clorídrico concentrado, um becker, um pipetador tipo pera e uma piceta com água destilada. Primeiramente a gente vai tirar cerca de 4,1 ml do frasco. Vamos adicionar esse ácido no becker com água. Lembre-se de nunca adicionar água no ácido. A gente primeiro adiciona o ácido na água. A gente faz a homogeneização nesse becker. Em seguida, a gente transfere essa mistura de água e ácido por balão volumétrico de 500 ml e completa com água destilada até o ponto de calibração em 500 ml. Depois completei, fecho o balão volumétrico e faço a homogeneização final da solução. E em seguida, a gente vai transferir essa solução para um frasco com tampa e fazer a identificação, colocar o nome da solução, a concentração, a data e identificar quem preparou a solução. Depois de preparada a solução, a gente vai precisar descobrir a concentração com exatidão dessa solução. Então a gente precisa padronizar essa solução e vamos utilizar o carbonato de sódio como padrão primário, já que esse sal obedece os requisitos de padrão primário. Então, primeiro a gente vai preparar esse carbonato de sódio, aquecendo ele
entre 270 graus Celsius a 300 em uma estufa por cerca de 1 hora para retirar toda a água que esteja nesse sal. E em seguida a gente vai resfriar em um dessecador. Tá aí a figura de uma estufa para aquecimento e de um dessecador com sílica embaixo. No caso aí a azulzinha está dopada com cloreto de cobalto. Quando está seco, a sílica dopada com cloreto de cobalto tem coloração azul escuro. Quando já está muito úmida, absorveu muita umidade, fica com a coloração rosa. Depois desse procedimento, a gente vai pesar em balança analítica cerca de 0,15 a 0,2 gramas de carbonato de sódio e transferir a massa para um Erlenmeyer de 250 ml. Depois disso, nós vamos adicionar cerca de 25 ml de água destilada e uma gota de indicador, que pode ser alaranjado de metila ou verde de bromocresol. E titular essa solução com ácido clorídrico. A gente vai colocar, no caso aqui, o ácido clorídrico na bureta e titular até a mudança de coloração. Vai ficar um amarelo para laranja rosa, quase vermelho. Depois a gente vai ferver a solução por cerca de 2 minutos até que a solução retorne ao amarelo ou alaranjado para obter o ponto final mais nítido. Essa fervura ela acontece para que todo o gás carbônico que está dissolvido na minha solução, na água da minha solução, seja liberado. Em seguida, a gente vai resfriar o Erlenmeyer a temperatura ambiente e completar a titulação. Se necessário, a gente repete o ciclo de aquecimento, resfriamento e titulação. No final, a gente anota o volume de ácido clorídrico que escorreu da bureta. Em seguida, a gente repete esse procedimento mais duas vezes para ter o resultado em triplicata, e os resultados não podem diferir em 0,3%. Se diferir acima desse valor, a gente precisa fazer tudo de novo. Então a gente tem aí a nossa equação global: o carbonato de sódio reagindo com o ácido clorídrico, produzindo cloreto de sódio, liberando gás carbônico e água líquida, tá bom? Note que a gente aquece porque o gás carbônico pode estar dissolvido na água e atrapalhar os resultados. Na primeira etapa, ou seja, antes da adição do ácido clorídrico, o pH da solução é determinado pela reação ácido-base entre os íons carbonato e a água. Após a adição do ácido clorídrico, até o primeiro ponto de equivalência, ocorre a formação da solução tampão entre o carbonato e o íon hidrogenocarbonato ou bicarbonato. No primeiro ponto de equivalência, a gente tem a solução de bicarbonato com pH próximo a 8,4. Aí a gente vai aquecer para que o excesso de gás carbônico seja liberado da água. E aí a gente vai continuar a nossa titulação. Após o primeiro ponto de equivalência, a gente vai ter a formação da solução tampão de bicarbonato com ácido carbônico. E no segundo ponto de equivalência, a gente vai ter uma solução de ácido carbônico com pH na média de 3,8, tá bom? Então, quais são os indicadores que eu vou utilizar para determinar os pontos finais da titulação? No pH 8,4 eu vou utilizar a fenolftaleína, que tem um pH entre 8 e 10. E para o pH 3,8 eu posso utilizar algum desses indicadores, como o amarelo de metila, que tem o pH entre 2,9 e 4, o alaranjado de metila, que tem o pH entre 3,1 e 4,4, o azul de bromofenol, que tem pH de 3 a 4,6, o verde de bromacresol, que tem pH entre 4 e 5,6. Então eu posso utilizar qualquer um desses indicadores. O importante é que eles tenham ponto de viragem próximo do pH da solução. Como fazer os cálculos dessas titulações? Então, como exemplo aí, a gente tem dados de titulação de ácido clorídrico com carbonato de sódio e vamos determinar a concentração do ácido clorídrico. Então, primeiro, a gente tem como dados a massa molar do carbonato de sódio, que é 105,99 gramas por mol. A gente tem a massa do carbonato de sódio, que é 0,1676 gramas. E temos o volume do ácido clorídrico que escorreu da bureta, que é 31,60 ml. Então, a partir daqui, eu posso calcular o número de mols
do carbonato de sódio, que vai ser igual, o número de mols é a massa que eu tenho, dividido pela massa molar, que vai ser igual aproximadamente 0,00158128 mols. Em seguida, a gente vai determinar a equação entre o carbonato de sódio e o ácido clorídrico. Vai formar cloreto de sódio e ácido carbônico. Esse ácido carbônico aqui, pessoal, se eu aquecer, ele é quebrado em gás carbônico e água, não é isso? Então, vamos ver aqui a estequiometria. A gente tem uma molécula de carbonato de sódio reagindo com duas moléculas para produzir duas aqui e uma aqui. Então, a relação que eu tenho, a estequiometria que eu tenho, é que 1 mol de carbonato de sódio reage com 2 mols de HCl. Então, como a gente sabe que molaridade é igual ao número de mols soluto sobre o volume da solução, isso implica dizer que o número de mols soluto vai ser a molaridade vezes o volume. Aqui o número de mols do carbonato que eu já tenho, que é 0,00158128 mols. E aqui o número de mols que eu já tenho pode ser igual a massa molar vezes o volume do ácido. Fazendo a relação aqui, como eu sei que o número de mols do ácido clorídrico é 2 vezes maior do que o número de mols do carbonato de sódio, eu posso jogar aqui na fórmula, ó. A molaridade do ácido clorídrico vai ser igual a 2 vezes o número de mols do carbonato dividido pelo volume do ácido clorídrico. Então ficou muito simples, é só substituir os valores. A molaridade do ácido clorídrico vai ser igual a 2 vezes 0,00158128 mol dividido pelo volume. Qual vai ser o volume? Tá aqui, ó. 31,60. Cuidado que aqui está em ml, então para transformar para litros é só colocar 10 a menos 3. E esse valor aqui vai ser aproximadamente 0,001 mol por litro. Então, pessoal, a concentração de HCl nessa minha solução é igual a 0,1001 mol por litro, tá bom? Então, eu tenho minha solução padronizada. E aí, como eu vou fazer em triplicata, eu posso calcular o meu erro. Meu erro percentual tem que ser menor do que 0,3%. Agora a gente vai preparar uma solução padrão de hidróxido de sódio 0,1 mol por litro. Então, primeiro a gente vai observar o frasco de hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é sólido, então a gente não vai fazer a diluição, vai apenas pesar na balança. A gente vai, para preparar essa solução, a gente vai dissolver 2 gramas de hidróxido de sódio, padrão analítico, massa molar 40 gramas por mol, em cerca de 100 ml de água, num becker, não é isso? Depois vamos transferir a mistura para um balão volumétrico de 500 ml e completar com água destilada até o ponto de calibração. Em seguida vamos transferir para um frasco de plástico, porque o hidróxido de sódio corrói o vidro, e vamos etiquetar e identificar a nossa solução, tá bom? Então, como eu sei que eu vou utilizar 2 gramas? É muito simples, é só fazer o cálculo. A gente sabe que a molaridade é igual a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução em litros. Substituindo os valores, a gente tem a molaridade que a gente quer é 0,1. A massa é o que a gente quer saber. A massa molar do hidróxido de sódio é 40
não é isso? E o volume que a gente vai utilizar é 0,5 litros. Lembre-se de converter 500 ml para litros. Resolvendo essa equação, a gente tem que a massa do soluto, do hidróxido de sódio, vai ser 40 vezes 0,5 vezes 0,1. Isso aqui vai ser igual a 40 vezes 0,5 dá 20. Vezes 0,1 dá 2. Então vai ser 2 gramas de NaOH. Depois de preparado, a gente vai padronizar essa solução de NaOH, utilizando como padrão primário o hidrogenofitalato de potássio, também conhecido como bifitalato. A gente vai primeiro pesar cerca de 0,7 a 0,9 gramas de bifitalato de potássio, previamente seco, entre 110 e 120 graus Celsius, por cerca de 2 horas. Então vai repetir aquele mesmo procedimento, secar em estufa e esfriar em dessecador. Depois a gente vai transferir essa massa para um Erlenmeyer de 250 ml e dissolver com água destilada. Essa água destilada precisa ser fervida e resfriada, tá bom? Para diminuir a quantidade de gás carbônico na água. Depois a gente vai adicionar 3 gotas de fenolftaleína e titular a solução de bifitalato de potássio com hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio vai estar na bureta e o bifitalato no Erlenmeyer, até o aparecimento de uma coloração rósea que fica permanente por mais de 30 segundos. Então, quando a gente chegar a uma coloração rosa bem clarinho que durar mais de 30 segundos, a gente chegou ao nosso ponto final da titulação. E vamos repetir o procedimento por mais 2 vezes para ter resultado em triplicata e em seguida calcular a concentração molar da solução de hidróxido de sódio e também o erro. Então vamos lá fazer o cálculo. A gente tem os dados de uma titulação para a padronização de NaOH com bifitalato de potássio e a gente vai calcular a concentração molar do hidróxido de sódio. Então a gente tem aqui a massa molar do bifitalato, que é 204,23 gramas por mol, a massa do bifitalato, que é 0,6732 gramas, que a gente utilizou no caso aqui no experimento qualquer, e o volume de hidróxido de sódio que escorreu na bureta. A gente pode sim calcular a molaridade do hidróxido de sódio na minha solução, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, determinar a reação. Então a gente tem essa reação aqui entre o bifitalato e hidróxido de sódio, formando o fitalato de sódio e potássio e água. A gente observa que essa reação é de 1 para 1. Então a partir daqui a gente, sabendo a concentração do o número de mols do fitalato, então o número de mols do fitalato vai ser igual ao número de mols do hidróxido de sódio. Como eu sei o número de mols do fitalato, a partir daqui, ó, o número de mols do bifitalato vai ser igual a massa do fitalato dividido pela massa molar dele. Então, sabendo o número de mols do fitalato, que é conhecida, a gente pode substituir aqui na fórmula. Ó. O número de mols do hidróxido de sódio vai ser igual a quem? A molaridade do hidróxido de sódio vezes o volume do hidróxido de sódio que escorreu na bureta. Então, substituindo aqui, a molaridade do hidróxido de sódio vai ser igual ao número de mols do bifitalato. Então, eu posso colocar aqui massa do bifitalato dividido pela massa molar do bifitalato vezes o volume do HCl. Como eu tenho todos esses valores, substituindo aqui na fórmula, eu vou ter que a molaridade do NaOH vai ser igual à massa do bifitalato 0,6732 dividido pela massa molar, que vai ser 204,23 gramas, vezes o volume, que vai ser 30,45 vezes 10 a menos 3, já que o volume aqui está em ml e eu preciso desse volume em litros.
Então, resolvendo essa equação, a gente vai ter que a molaridade do hidróxido de sódio na minha solução padrão vai ser igual a 0,1083 mol por litro. A gente pode padronizar também o hidróxido de sódio pelo padrão secundário do ácido clorídrico que a gente acabou de padronizar. E a partir dessas padronizações, a gente tem algumas aplicações, como determinar o hidróxido de sódio, a quantidade de hidróxido de sódio em soda cáustica comercial, determinar ácido acético em vinagre comercial, determinar a acidez de vinhos comerciais, determinar a acidez de sucos de frutas cítricas, determinar a acidez do AAS, da aspirina, entre várias outras práticas. Então, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Façam as atividades. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.